Boa noite a todos. Vamos falar hoje sobre, ainda seguindo o tema da escatologia, sobre a sequência dos eventos do fim, baseado no capítulo 24 de Mateus, que é um capítulo que tem sido muito pregado, ensinado, discutido sobre o tema da escatologia. Provavelmente é um dos textos mais conhecidos. Por isso eu quero hoje me focar nesse texto e tirar algumas lições. Mateus 24, verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então os discípulos perguntaram: que sinal? No singular. Eles não falaram sinais, mas que sinal? Ele estava perguntando por um sinal da tua vinda, parousia, e do fim do mundo. Essa expressão fim do mundo aqui, ela carece de uma explicação, porque a palavra mundo no Novo Testamento grego normalmente é a palavra cosmos. E a palavra que aparece aqui para fim do mundo não é cosmos, mas aionos. Aionos, que é traduzido por mundo algumas vezes, mas o sentido mais específico de aionos é era, um período de tempo. Eu creio que é no sentido de que nós entendemos tipo assim, nova era, nova ordem mundial. Então esse sistema de ordem mundial que nós vivenciamos vai ter um fim. E eu creio que esse tempo que nós temos vivido é sob o governo de Satanás. Satanás é o príncipe deste mundo. 2 vezes Jesus disse isso em João, no Evangelho de João. Satanás é o príncipe deste mundo, ele governa este mundo, e a igreja é como que uma tropa de guerrilha procurando ganhar adeptos deste mundo. Então, esta era vai terminar com a vinda de Jesus e o fim desta era, desse sistema, dessa ordem. E, portanto, como eu já disse, a nova ordem mundial da verdade vai ser sob o governo de Jesus, a partir de Jerusalém, que começará com a sua vinda. E aí, respondendo à pergunta dos discípulos, Jesus ele vai falar uma série de coisas, né, que já são praticamente lugares comuns nesse tipo de estudo, mas eu vou mencionar algumas aqui. No verso 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, essas questões aí, guerras, fomes, pestes, nós estamos convivendo com essa questão aí, dessa pandemia, desse vírus. Essa é a peste, né? A praga, a doença. E aí menciona terremotos também, como isso tem sido muito enfatizado nesse tipo de estudo. Eu só vou mencionar aqui porque Jesus disse: mas ainda não é o fim. Ele disse, verso 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, se são o princípio das dores, não é agradável dizer isso, mas o que nós podemos entender, e que Jesus falou e profetizou, e avisou com antecedência o que iria acontecer, se é o princípio das dores, é porque as dores vão aumentar. Né? Então, por isso que eu não vou nem me deter muito nessas questões aí, né, que eu li. Vamos prosseguir para algumas coisas mais específicas. Né? Por exemplo, ele vai falar aqui de algo que todo esse capítulo ele menciona muito uma coisa que eu creio que é a grande tribulação. A grande tribulação, ela é mencionada várias vezes na Bíblia, no Novo Testamento. E eu gostaria inclusive de dar uma explicação sobre o sentido técnico de tribulação. A palavra tribulação, ela acontece várias vezes na Bíblia,
E a grande tribulação será uma tribulação de maior poder destrutivo, por assim dizer. Então percebo que há uma certa confusão entre o entendimento sobre o que é tribulação e o que é juízo de Deus. Nesse capítulo aqui, mais tarde, eu vou mostrar realmente o que é o juízo de Deus. Uma coisa é a tribulação, e no caso aqui a grande tribulação. Outra coisa é o juízo de Deus. E inicialmente, isso aqui é tribulação que ele vai falar. Tribulação tem um significado técnico da perseguição contra o povo de Deus, né? Perseguição contra o povo de Deus, geralmente por parte de Satanás, usando pessoas que ele controla, que ele domina. Então a tribulação, nesse caso aqui, por isso que o mundo não deve ter medo da tribulação, porque a tribulação, no caso, é voltada contra a igreja. É o próprio Satanás perseguindo o povo de Deus, porque ele se opõe a Deus. Isso é tribulação. E essa grande tribulação que eu creio que está aqui descrita é um período de grande perseguição, aflição contra o povo de Deus. No caso aqui do Novo Testamento, é contra a igreja. Temos, por exemplo, o exemplo do passado, do Holocausto nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Os judeus foram objetos dessa tribulação. Algumas vezes eu já cheguei até a pensar, essa grande tribulação de que fala o Novo Testamento não será contra os judeus, mas eu temo que não, porque os judeus realmente foram objeto de uma tremenda perseguição, especialmente na Europa, onde dizem que cerca de 6 milhões de judeus foram mortos, assassinados pelo nazismo. Então, era uma perseguição específica contra o povo de Israel, antissemitismo, e ali foi uma tribulação, uma grande tribulação, por isso que diria até que foi a grande tribulação contra Israel. Porém, desconfio eu que haverá uma grande tribulação contra a igreja. Assim como Israel foi praticamente objeto de extermínio, de genocídio, ainda aguarda a igreja uma aflição semelhante, né? Haverá uma grande tribulação contra a igreja. Isso não é agradável de dizer, né? Mas nós temos que dizer, porque se Jesus profetizou isso, nos avisando antecipadamente, é para que nós nos preparemos e não sejamos pegos desprevenidos. Então, tribulação é isso aí que eu disse. Agora, o juízo de Deus é outra coisa. O juízo de Deus é a manifestação da ira de Deus contra aqueles que perseguiram o povo de Deus. Por assim dizer, uma vingança de Deus, que a palavra vingança geralmente aparece várias vezes. A ira de Deus, o derramar da ira de Deus, a vingança de Deus contra aqueles que perseguiram a igreja. Eu tenho ouvido pessoas, por exemplo, dizer assim, a igreja vai ser tirada da terra antes da tribulação, porque na época de Noé, e aí lá no final desse capítulo aqui, vai falar nos dias de Noé, como foi nos dias de Noé, será assim também a vinda do Filho do Homem. Alguém disse, no dilúvio de Noé, Noé foi tirado do meio do dilúvio e foi colocado em segurança na arca. Então a igreja vai ser tirada para não sofrer a tribulação. Só que, no caso de Noé, o dilúvio não era tribulação. A tribulação, que a Bíblia não menciona, mas que pode ter existido contra Noé, pode ter sido a perseguição, a zombaria, o escárnio dos contemporâneos de Noé, enquanto ele construiu a arca, por não acreditarem. Por isso que foram salvos somente Noé e a sua família, 8 pessoas. Então, o dilúvio não foi tribulação, o dilúvio foi juízo de Deus contra aquela geração de pecadores, essa é a linguagem que Pedro usa, né? A geração de pecadores que não creram, que talvez zombaram. Então, o dilúvio de Noé foi, a vingança de Deus foi o juízo de Deus sobre aquela geração. Alguém mencionou também o caso de Sodoma e Gomorra. Mas Deus tirou Ló e a sua família antes de destruir Sodoma e Gomorra. Só que no caso de Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. O fogo e enxofre que Deus fez chover sobre Sodoma e Gomorra não era tribulação. A tribulação, Ló sofreu quando nós vemos lá no capítulo 19 de Gênesis, quando Noé quase que
violentado pelos moradores de Sodoma. A Bíblia diz que os moradores de Sodoma, os homens de Sodoma, eram grandes pecadores contra o Senhor. Então eles tentaram violentar Ló. Percebemos que Ló não era bem visto naquela cidade de Sodoma onde ele morava. Então toda a perseguição que Ló sofreu em Sodoma, aquilo era a tribulação. Tribulação, perseguição contra o povo de Deus, aqueles que obedecem a Deus. Agora, a vingança de Deus, o juízo de Deus que veio sobre aquelas cidades. E na verdade foram 4 cidades: Sodoma, Gomorra, Zeboim e Adimá. A 5ª cidade, que era Belá, depois passou a se chamar Zoá, que significa pequena, não foi destruída por intercessão de Ló. Então, o caso também que nós temos sobre tribulação é em Êxodo, lá no Egito, Êxodo. E sabemos que Moisés invocou 10 pragas sobre o Egito. As 10 pragas que foram derramadas sobre o Egito foram juízo de Deus, castigo de Deus. A tribulação sofreu o povo de Israel por parte de Faraó e dos seus concidadãos, quando ele mandou matar as crianças recém-nascidas, geralmente do sexo masculino, e mandou que as parteiras as matassem, e depois mandou que fossem jogadas no rio Nilo. Aquilo era tribulação. Agora, o juízo de Deus que veio sobre o Egito, na forma de 10 pragas, aquilo ali não é a tribulação, porque não era contra o povo de Deus, mas contra os egípcios. Tanto é que naquelas 10 pragas, nós vemos lá descrito em Êxodo, que o povo de Israel ficou protegido. Ele ficou protegido, não foi atingido pelas pragas, mas só o Egito. Isso até nos dá uma esperança que quando Deus mandar o juízo sobre a terra, que Deus vai mandar, porque o Egito naquela época era um protótipo, uma amostragem do planeta Terra. O que aconteceu no Egito acontecerá no planeta todo. Deus derramará o juízo sobre toda a terra, mas por analogia, comparação, o povo de Deus não deverá sofrer esse juízo de Deus, mas a tribulação, a perseguição nas mãos de Satanás, usando as pessoas que ele manipula, os governos, o Estado. Isso é o que Jesus vai descrever aqui. Então, por exemplo, Mateus 24, retornado agora, verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados. E atormentados aqui, tem versões que traz torturados. E matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Odiados. Então nós vemos aqui Jesus está falando sobre tortura, o tormento, morte e ódio. É interessante, é bom atentar para essa expressão que ele disse: sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Ou de todas as nações. Eu creio que etnos aqui, por causa do meu nome. Então fica imaginando aí os cristãos, os discípulos de Jesus, sendo objeto de ódio por todas as nações. Aí Jesus disse: por causa do meu nome. Se é por causa do nome de Jesus, não podemos entender que seja contra os judeus isso aqui, mas contra os cristãos, contra os discípulos de Jesus, contra a igreja. E não é uma coisa agradável de se ver, esse tipo de profecia. Porém, Deus é Deus, e o que ele escreveu, e vai acontecer, e convém a nós nos prepararmos. Eu quero ainda ler um outro texto ainda em Mateus, capítulo 5, quando uma das bem-aventuranças diz exatamente isso, é a última das bem-aventuranças, Mateus 5, verso 11, ele diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha lá, ele disse por causa do meu nome, e aqui ele está dizendo por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então a implicação aqui é que o galardão do cristão será nos céus. Porém, é assim paradoxal ele dizer exultai e alegrai-vos, quando vocês forem assim injuriados, perseguidos e disserem todo mal contra vós por minha causa. Então é o mesmo cenário que ele está descrevendo agora em Mateus 24,
esses detalhes aí. Então vou passar mais aqui alguns versículos. Verso 12, e ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu creio que aqui ele está se referindo à igreja, né? Não é o amor do mundo, porque em tese o mundo não tem amor, né? O amor do mundo é diferente, porque a Bíblia diz assim: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Creio aqui que a iniquidade, nesse caso aqui, pode ser a iniquidade do mundo, que na verdade tem se multiplicado mesmo, mas pode ser até a iniquidade da igreja também, porque o amor da igreja que esfriará, porque a igreja, o evangelho deveria se caracterizar pelo amor, mas o amor, né, que a igreja deveria ter, ou deve ter, é assim, inspirado pelo Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na vida do discípulo e na vida da igreja é que inspira esse amor. Se a iniquidade ela vai fazer com que o Espírito Santo se entristeça, seja apagado, então é de se compreender que a consequência é que o amor realmente se esfriará. Então ele continua aí. Mas, não, vou ler o verso 10, eu saltei o verso 10. O verso 10 diz assim: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Esse uns aos outros aqui me leva a concluir que ele está se referindo realmente aos cristãos, à igreja. Essa expressão, amai-vos uns aos outros, é muito repetido no Novo Testamento. Chegou até a pensar que um dos mandamentos mais importantes do Novo Testamento é amai-vos uns aos outros, né? Um cristão com o outro. É o segundo mandamento, quando Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou de todas as tuas forças. E o segundo mandamento é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse ama o teu próximo como a ti mesmo, à medida que você vai caminhando para o final do Novo Testamento, ele passa a significar exatamente o amor de um cristão para com o outro, porque tem uma aliança, né? Então, e aqui é uma situação deplorável: escandalizados, trair-se uns aos outros, se odiarão uns aos outros. Quer dizer, é claro que nós já temos isso, está acontecendo hoje, né? É possível até que isso aqui sempre tenha acontecido. Os que perseguirão a igreja ou os cristãos, às vezes são os próprios outros cristãos nominais que estão sob uma influência maligna. Mas é o cenário que está aqui sendo descrito. Vamos ver o que mais aqui. O amor de muitos se esfriará. Agora eu quero chegar aqui no verso 29, que é exatamente o que eu estou falando aqui sobre a sequência dos eventos. Então quer dizer que nessa sequência dos eventos do fim, a primeira coisa que está aqui bem destacada é essa perseguição, essa tribulação contra a igreja, contra os cristãos. Então a igreja tem que se preparar para isso. Mas quando chega no verso 29, Jesus diz assim: e logo depois da tribulação daqueles dias, logo depois da tribulação daqueles dias, e dá uma parada aí. Depois de muito tempo eu entendi, né? Que significa então que a tribulação cessou. É depois da tribulação que essas coisas acontecerão. Ele diz assim: o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Essa sequência aqui, que acontecerá depois da tribulação daqueles dias, é o juízo de Deus. Isso aqui é o juízo de Deus, é o castigo de Deus, é a vingança de Deus contra aqueles que perseguiram a igreja. É o mundo. Por isso que Jesus disse: não temais aqueles que matam o corpo e não pode fazer mais nada. Temei antes aquele que, depois de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. E esse é Deus. Então, haverá então uma manifestação astrológica, fenômenos astrológicos. O sol, a lua e as estrelas são aqui mencionados.
No livro de Gênesis capítulo 1, quando Deus estava fazendo a criação, no quarto dia ele criou o sol, a lua e as estrelas. É só isso, é interessante que é só isso que é mencionado em toda a Bíblia. O sol, a lua e as estrelas. Até porque são coisas que nós vemos diariamente, né? Nós vemos todo dia o sol, se o sol aparecer, vemos à noite a lua e vemos as estrelas. Então não tem como tergiversar sobre isso. Não tem como escamotear essa verdade. Nem a pseudociência é capaz de desmentir isso, porque nós estamos vendo com os nossos próprios olhos. E aqui está mencionando, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Agora vamos para Apocalipse capítulo 6, então vamos ver que essa mesma linguagem está usada lá, porque ela está descrevendo o mesmo cenário, porque esse paralelo entre o livro de Apocalipse e esse sermão que Jesus proferiu aí. Então vejam só, em Apocalipse 6:12, e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Tremor de terra é mencionado em Mateus 24. O sol tornou-se negro como saco de silício. Olha aí o sol. A lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Mesma linguagem, está descrevendo o mesmo momento, o mesmo cenário, para dizer o seguinte, que uma vez que a igreja sofreu a tribulação, sofreu o martírio, agora segue-se o juízo de Deus sobre o mundo. A vingança de Deus sobre aqueles que perseguiram a igreja. Por isso que eu digo que o cristão não deve ter medo dessa situação que a Bíblia descreve, porque aqueles que não são cristãos, aqueles que não creram, aqueles que eventualmente foram manipulados por Satanás para fazer o mal à igreja, sofrerão um juízo ainda maior, pior ainda, né? Aí ele vai continuar na descrição aqui, em Apocalipse 6. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, o mesmo momento de Mateus 24, o Apocalipse descreve agora com mais detalhes, e a sequência que eu estou mostrando aqui, né? A grande tribulação, perseguição contra os cristãos. Agora, esses fenômenos astrológicos que se abaterão sobre a terra para castigar os moradores da terra, a implicação é que a igreja não sofrerá isso aqui, mas será um castigo de Deus sobre os ímpios. Agora, como eu estou falando aqui não é uma sequência cronológica, em Mateus 24, creio que é uma sequência cronológica aqui dos eventos escatológicos do fim. Então, uma vez que ele fala isso, então aí ele chega no verso 30. Lembrando que no verso 3 eu comecei com a pergunta dos discípulos que disseram assim, Senhor, quando sucederão essas coisas e que sinal, até dizer, sinal está no singular, não foi sinais, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, ou do fim desta era? Agora, no verso 30 ele diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Parece que ele está respondendo a pergunta do tipo agora, né? E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Essa vinda é espetacular. Então nós já estamos vendo aqui, que a tribulação, né? O juízo de Deus que cairão sobre a terra, sobre todos os ímpios, para castigá-los, com esses fenômenos no sol, na lua e nas estrelas. E agora, a manifestação espetacular nos céus, porque lá diz aqui, verão o Filho do Homem, lá em Apocalipse 7, né? Todo olho o verá. Então, a vinda de Jesus acontecerá depois dessas coisas. Há uma sequência aqui. Aí diz, agora, vamos ver. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos,
de uma outra extremidade dos céus. Arrebatamento da igreja agora. Né? Por isso que a ideia agora sobre a questão do arrebatamento é essa, que o arrebatamento da igreja acontecerá com a vinda de Jesus. Jesus ele virá nos ares, ele virá nos ares, nas nuvens. Todo olho verá, todas as nações verão. Então é nesse momento aqui de cima que a igreja será arrebatada ao encontro dele. E uma vez que encontro ele, virá para a terra. Esse é o sentido. Então eu quero mostrar ainda aí em Mateus capítulo 13, naquelas parábolas que Jesus contou em Mateus 13, as 7 parábolas do reino, como ele descreve esse mesmo momento por outra ótica. Então, por exemplo, em Mateus 13, 39, quando ele está dando a explicação da parábola do joio e do trigo, ele diz assim, Mateus 13, 39, o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Lembrando que era, né? E os ceifeiros são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mesmo cenário, o arrebatamento da igreja. Os anjos vão pegar nos 4 cantos da terra os discípulos. Verso 47 de Mateus 13 ainda, na outra parábola, ele vai dizer o seguinte: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja que ele está sempre dando os dois lados da moeda. Aqueles que serão salvos e aqueles que serão condenados. Eu acho até que ele dá mais ênfase para os que são condenados, para alertar, né, para as pessoas se precaverem e não irem para aquele local de tormento. Então, Mateus 24, ele está dando aqui uma cronologia, uma sequência de eventos que acontecerão. E eu quero ainda acrescentar algo ainda, porque não vou pregar sobre o capítulo todo aqui, mas tem um textozinho aqui que eu quero dar uma explicação. Em Mateus 24, verso 32, diz o seguinte: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virde todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Eu tenho lido, né, em tanto livro de escatologia, e percebo que praticamente quase todo mundo diz assim nesse texto: a figueira é Israel. Para entender os últimos dias tem que olhar para Israel. Só que eu quero dizer que eu creio agora que a figueira, nesse caso aqui, não é Israel. Neste caso aqui específico, não é Israel. Ele está realmente comparando com a figueira. Diz, da mesma maneira como a figueira, já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, saber que está próximo o verão. Quando você olha para a figueira, quando dá os sinais, ele sabe que o verão está próximo. Assim, igualmente, é uma comparação aqui, isso é uma parábola. Quando vir de todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, ele disse que quando nós virmos esses sinais que ele acabou de descrever desde o início do capítulo, é que nós devemos saber que ele está próximo às portas. Eu creio que Lucas, ele fala com maior clareza deste assunto, e aí eu vou ler lá em Lucas capítulo 21, para descondicionar, né? Nós tivemos a nossa mente condicionada sempre pensar: figueira é Israel, figueira é Israel. Realmente, Israel pode até ser a figueira em alguns outros textos, mas neste caso aqui, não creio que ele esteja se referindo a Israel. Vamos ver então. Lucas 21, verso 29. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Ora, se a figueira fosse Israel, então, nesse caso aqui,
todas as árvores seriam as demais nações. E aí ele disse, olhai para a figueira, mas olhai também para todas as árvores. Então, se devemos olhar para a figueira, no caso, se devemos olhar para Israel, se realmente nesse texto ele quis dizer que Israel é figueira, se devemos olhar para Israel, ele está dizendo aqui então que não é para olhar só para Israel, é para olhar para Israel e para todas as demais nações. Hoje eu diria sim que é melhor olhar para a China, olhar para a China hoje, porque dá para entender muitas coisas mais hoje olhando para a China. Aí ele prossegue, quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também, a comparação da parábola, né? Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, que coisas? As coisas que ele vem enumerando desde o início do capítulo. Todos aqueles sinais, né, que ele deu, quando vocês virem acontecer todas essas coisas, aí ele termina aqui em Lucas, sabei que o reino de Deus está perto. Então, todas aquelas coisas não acontecerão só em Israel. Né? Então, não vamos nos iludir com isso. Vamos olhar só para Israel. Israel realmente, ele olhando para Israel, tem vários sinais a Israel. Israel por si mesmo já é um milagre. É um dos sinais, mas os sinais que Jesus deu, que antecederiam a sua vinda, eles acontecerão em todas as nações. Né? Pelo menos em grande parte das nações. Então devemos olhar para Israel? Devemos. Israel realmente é muito importante desse cenário, mas as demais nações também serão. E aí, como ele diz, né, que ele falou essas palavras para que nós não fôssemos tomados de surpresa, mas nos preparássemos para a sua vinda. Que a vinda dele, como eu tenho dito, deve acontecer concomitantemente à vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, que nós vimos aqui em Mateus 24, o arrebatamento da igreja que aparece, e Mateus 3 também fala do arrebatamento da igreja, mas também, ao mesmo tempo, a ressurreição do justo, que é a ressurreição dos salvos, acontecerá ao mesmo tempo. E isso ainda não aconteceu, mas muitos dos sinais que ele mencionou já aconteceram, outros estão acontecendo e alguns ainda irão acontecer. Por enquanto, eu quero deixar aí essas reflexões. Vamos raciocinar em cima da Escritura, que eu creio que estaremos preparados para enfrentar tudo o que virá pela frente e, finalmente, nós estarmos na presença de Jesus quando Ele chegar. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Até a próxima.